Amados irmãos, nós estamos aqui de volta aqui no Evangelho Eterno Sem Fermento. Gratidão estar com você neste dia, nessa tarde. Gratidão, mais uma vez, trazer com você a palavra que liberta, a palavra de final dos tempos, né? Palavra maravilhosa que tem sido aberta para nós, para que nós saiamos ali do engano, de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós estamos iniciando esse estudo um pouco diferente. Eu gostaria que os irmãos estivessem voltando, né, para fazer os estudos anteriores. Como a gente tem falado, alguma coisa muito errada está acontecendo. Alguma coisa muito errada está acontecendo e você deve estar percebendo isso, mas não sabe dizer o que é de errado que está acontecendo. Mas nós vemos e nós sentimos que algo não vai bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Bíblia diferente de Sagradas Escrituras. São coisas diferentes e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto, né? Eu quero inicialmente que a gente possa estar abrindo a palavra sobre a mulher, né? A respeito da mulher, essa mulher que a gente comentou no vídeo anterior, a respeito dela ter colocado fermento, né? Fermento ali no meio de 3 medidas de farinha, né? Isso nos faz um meditar. Que seria isso, né? Isso está em Lucas 13, 20 e 21. Lucas 13, 20 e 21. Olha só. Lucas 13, 20 e 21. Aqui nós vemos o Salvador, tá, irmãos? Ele fala assim: disse ainda, a que compararei o reino do eterno Pai? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Nós fizemos um vídeo anterior que a gente fala um pouquinho sobre fermento. Nós vemos que caiu um pouquinho a audiência, né? Mas eu peço aos irmãos que não assistiram ainda, que não assistiram esse vídeo, vá primeiro assistir esse vídeo, depois retorne para que o seu entendimento seja completo, ok, irmãos? Nós vamos observar uma coisa interessante. Nas Escrituras, quando fala de mulher, ele normalmente está querendo dizer uma representação de igreja, né? Mulher como uma representação da igreja, né? A gente vai observar a respeito de algumas passagens, né, que a gente observa a mulher, né? A mulher como representação da igreja. Vamos lá. Um lugar claro, né, que a gente vê é no livro de Cantares, né? Cantares ali, aquela mulher chamada Sunamita, é uma representação da igreja. Ali você vê o Messias, ele trazendo um cântico, uma palavra de amor, demonstrando o amor e o cuidado que ele tem para com ela, né? Nós vemos também a representação ali de Rebeca e Isaac, né? Isaac ali como sendo o filho da promessa, né? A gente percebe naquele momento específico que ele vai se casar, né? Em Gênesis ali 24, né? Ali você vê que o servo de Abraão foi a lugar distante buscar uma noiva para Isaac, e ali qual que era o compromisso ali? Que a mulher não fosse cananita. O que significa isso? A mulher não seja cananita, quer dizer, não seja idólatra, né?
não seja idólatra. Essa era o entendimento. Nós vemos também a passagem ali de Adão e Eva, né? Quando nós vemos Adão e Eva, nós vemos ali que Adão é uma representação ali também daquele que casa, né? Com Eva. Eva, uma representação daquela que sai da costela dele. Nós vemos também Ruth e Boaz, né? Então, em vários momentos na Escritura, nós vemos ali a mulher sendo representada pela igreja. Igreja. E isso tudo para quê? Para que a gente pudesse voltar em Lucas e entendesse o que? Aquela mulher que está colocando 3 medidas de farinha junto com um fermento no 3 medidas de farinha e fazendo toda aquela massa levedar, né? E a gente já fez uma representação também do pão, né? O pão como sendo o alimento da palavra, né? A caminhada do povo israelita ali pelo deserto, descia o quê? O maná do céu e com isso eles faziam pães, né? Exatamente. Então eles se alimentavam. Então como sendo uma palavra diária do Criador, né? E sem fermento. Sem fermento. Então nós vemos essa representação. Então quando o Messias está falando em Lucas a respeito dessa medida, essa medida de que essa mulher pegou 3 medidas de farinha e adicionou uma medida de fermento, nós já fizemos o estudo anterior que um pouquinho só de fermento já leveda toda a massa. Então, quando nós estamos vendo aqui o que o Messias está querendo dizer, ele está querendo dizer o seguinte, a igreja, ele está referindo a mulher ali como sendo a igreja. A igreja, ele adicionou um corpo estranho no meio da farinha, né? Nós fizemos, como falamos, volta no vídeo anterior e faça o estudo do fermento. Então, quando nós estamos vendo isso, a gente volta na questão da antiga aliança, quando se tinha a revelação do Pai. O Pai revelava e ele revelava e se escrevia onde? Nos pergaminhos, né? Os pergaminhos eram guardados e ali eles tinham ali o momento do estudo, né? Na sinagoga, e ali eles eram abertos, eram lidos, e ali eles eram relembrados, e aquele que iria comentar, fazer a interpretação da escritura, comentava aqueles pergaminhos, até chegar o tempo em que a igreja, né, ali representada a igreja católica, ela resolveu colocar tudo num livro, né? Esse momento é o momento que foi feita uma transcrição. Tirou-se dos pergaminhos e queria ajuntar tudo num livro único, né? Que deu-se o nome de Bíblia, né? Então, esse momento que é um momento complicado. Por quê? Porque esse é um momento que o Messias, ele queria alertar a igreja, falando daquele momento que a mulher iria fazer algo que não seria algo bom, porque ela iria fazer algo escondido. Olha só, ela faria algo escondido. Está em Lucas 13, né? 13, 20. Lucas 13, 20, diz assim, olha. Aqui compararei o reino do Criador, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Olha só, a palavra fala escondeu, escondeu. Esconder é algo que se faz em oculto, escondido, de forma escondida. Geralmente algo escondido é aquilo que é ilícito, é algo que é proibido, né? Aqui poderia simplesmente essa passagem falar assim, ela fez à vista de todo mundo, né? Colocou fermento, mas aqui não, ela colocou escondido, ocultando ali o que ela estava fazendo. E essa é o segredo que nós estamos trazendo agora sobre essa mulher e o que se trata. O que se trata ali, aquela farinha que foi adulterado ali pelo fermento, né? Uma das coisas que eu gostaria que a gente abrisse é em 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. 2 Timóteo 3,16.
Toda escritura. Aqui ele está falando escrituras. Não. Escritura. Ele está usando o termo no singular. Escritura. Tá? Ele está usando o termo no singular. Toda escritura. Toda escritura, e aqui está escritura no singular, tá? No singular, e não escrituras, mas escritura, como sendo parte de um corpo, um único corpo, é inspirada pelo Criador e útil para instruir, para refutar. É o que nós estamos fazendo agora, nós estamos refutando algo, tá entendendo? Para refutar, para corrigir, nós estamos trazendo agora uma correção, um conserto, para educar na justiça, a fim de que o homem do Pai Criador seja perfeito, qualificado para toda boa obra, qualificado para toda boa obra. O que nós percebemos aqui, algumas características importantes. Toda escritura como sendo um único corpo, e não escrituras, mas sendo parte de um único corpo como escritura. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, toda escritura é inspirada pelo Criador. Ou seja, não foi ali feito por uma ação meramente humana, mas houve o quê? Uma iniciativa do Criador em levantar alguém para que falasse por intermédio do seu Espírito. Esse é o entendimento. Partiu do Criador a iniciativa e não da pessoa, tá? Isso é muito importante. Então, aqui está falando que ela tem uma finalidade. Qual finalidade? A finalidade, né, ela é útil para instruir, para refutar, para corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem do Criador seja perfeito. Olha só, a objetiva é se alcançar uma perfeição, né? Qualificado para servir o Criador, quer dizer, qualificado para toda boa obra, né? Então, amados, quando nós lemos aqui, fica bem claro o que é uma escritura, tá? Você percebe que, sendo de origem inspirativa do Pai, não pode se contradizer. Verdade. Se as escrituras começarem a se contradizer, significa que tem dois espíritos agindo, mas não só espírito. E aqui está falando que é inspirado pelo Criador. A palavra é inspirada pelo Criador. E se é inspirada pelo Criador, ela nunca vai se contradizer. E é isso que eu quero que você fique gravado nesse momento. Gravado nesse momento. Nós já vimos que mulher é uma representação da igreja, e você viu que ela colocou fermento no meio do que? Da farinha, e fez isso de forma oculta, escondida. E quando ela fez de forma oculta, escondida, ela fez com que as escrituras ficassem fermentadas. E com isso se tornou imprestável. Imprestável, por quê? Porque ali ela adicionou algo que não é do Criador, mas algo que é humano. É os ajustes, é as colocações ali humanas. E as colocações humanas, elas corrompem a palavra do Criador, ok? Verdade. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que a Igreja Católica, ela, durante a compilação dos livros, ela adicionou muitos livros posteriormente. Posteriormente. Não foi naquele momento. Ela pegou e adicionou livros 500, até mais tempo depois, escrito posteriormente, e ainda deu títulos. Por exemplo, Sabedoria de Salomão. A Sabedoria de Salomão que está na Bíblia Católica, ela não foi escrita por Salomão, entendeu? Mas se usou a fama de Salomão para nomear aquele livro. Por quê? Porque usando esse título, é um título forte. Com isso,
ela trouxe ensinos ali, né? Ela trouxe ensinos e com isso ela capturou a atenção de pessoas para esse ensinamento. Isso aqui é uma adição, isso é uma complementação de algo que não foi inspirado, não foi ali iniciativa do Criador e foi adquirido ali a fama de um personagem bíblico para o quê? Para nomear aquele livro, entendeu? Você já tem outros que estão ali, que foram escritos por Salomão. Por exemplo, um livro ali de Salomão, Eclesiastes, e depois você vê um outro livro chamado Eclesiástico, né? Você percebe que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque para que colocar dois nomes iguais? Mudando detalhes, um Eclesiastes, outro Eclesiástico. Esse é outro livro também que foi adicionado muito posteriormente, que não era ali da coletânea daquilo que era da época que seria escrito, né? A antiga aliança. Dos pergaminhos, né? Dos pergaminhos. Então, o que acontece? Nós vemos ali Lutero, que era um padre, né? Ele procurou fazer um conserto ali na Igreja Católica, né? Ele procurou retirar aqueles livros que ele via que eram livros que não tinham inspiração do Pai Eterno. Aí o que fizeram com ele? Aí fizeram, ao invés de tirar os livros, tiraram ele, né? Tiraram ele. E com isso ele foi e buscou os seus, que ele fez uma defesa de fé, e com isso ele manteve e fez uma publicação ali de uma Bíblia sem esses livros que notoriamente eram livros adicionados, né? Então ele já fez um livro. Só que quando nós vemos isso sobre as eras da igreja, quando chega ali nessa era, nós vemos que as últimas obras dele foram melhores que a primeira, né? Como o anjo, sendo o anjo ali da igreja de Tiatira. Ele conseguiu fazer uma melhoria da condição da era de Tiatira, por isso que ele é referido que as últimas obras dele são melhores que a primeira, mas mesmo assim ficou muito aquém do que se era esperado, né? Muito aquém do que era esperado. Por quê? Porque ali a Bíblia continua contendo ainda livros, né? Livros que são livros sem inspiração. Como que a gente percebe isso? Quando são ensinos que se chocam. Numa parte nós vemos que fala uma coisa e na outra ensina de forma diferente. Aí a gente percebe que vai contra a palavra ali de Paulo, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e útil, né? Ela é divinamente inspirada. Escritura inspirada. Toda. Aí, o que se ensina nas igrejas? Que toda a Bíblia é inspirada. Não. É diferente de toda a escritura para toda a Bíblia. E ali faz o quê? A conexão com aquela mulher que adicionou fermento na farinha e fez isso de forma escondida. E um dos exemplos que a gente vê isso, a gente vê no Evangelho. Vamos abrir o Evangelho. Eu quero primeiro abrir, antes do Evangelho, vamos abrir 1 Coríntios 15, versículo 1. 1 Coríntios 15, 1. Diz assim: Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei. Aqui, primeiramente, ele fala o evangelho. Ele não fala os evangelhos. Ele fala um evangelho. O evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos. Por esse evangelho. Por esse evangelho. O evangelho.
se o guardais como vos anunciei. Ó, se vos guardais nele como eu vos anunciei. De outro modo, terias acreditado em vão. Aí ele fala assim, versículo 3. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. O Messias morreu por nossos pecados. Aqui ele fala, segundo as Escrituras. Ó, aqui já teve uma corrupção. Escrituras não, Escritura. Segundo a Escritura. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Segundo a Escritura. Apareceu a Cafas, ou Cefas, ou Pedro, e depois aos 12. Olha só, apareceu a Cefas, ou Cafas, ou Pedro, e depois aos 12. Ele fala, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Aqui já é a narrativa em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, na sua ascensão. Então, nós temos que lembrar que quem era o companheiro que fazia as anotações de todos os fatos? Era Lucas, era companheiro de Paulo. Lucas, ele fez um trabalho árduo, minucioso, de fazer um relato daquilo que aconteceu, e ele registrou isso até mesmo no início, no prefácio. Olha só o prefácio de Lucas, olha. O prefácio de Lucas diz assim. Lucas capítulo 1 diz assim: visto que muitos já tentaram compor uma narração, olha aí, dos fatos que se cumpriram entre nós, né? Conforme nulas transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever de modo ordenado, quer dizer, em ordem dos fatos. Ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, aqui você percebe que ele está falando assim, olha, foi feita uma tentativa por outros de fazer uma narrativa, mas eles se frustraram, não ficou boa. E aqui foi necessário, então, eu estar fazendo uma acurada investigação e narrar-se de forma ordenada, quer dizer, diante dos fatos passo a passo, para que você pudesse entender de forma sólida, Teófilo, todo o que Paulo tem te ensinado. Então, quando nós vemos isso, nós estamos vendo essa passagem, o que acontece? Nós vamos ver uma coisa que nos incomoda. O que nos incomoda? Nós lemos lá em 1 Coríntios, né? Vamos abrir de novo, 1 Coríntios 15, versículo 3, ele fala assim, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados. Quando ele fala morreu pelos nossos pecados, faz um link com a oração de Lucas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Por isso aqui está falando assim, ele morreu pelos nossos pecados. Então já faz um link. Perdoa os nossos pecados. A oração de Lucas. Já a oração de Mateus é perdoa as nossas dívidas. É diferente, porque o próprio Messias, isso em Lucas, ele fala de um administrador infiel que perdoava a dívida. Viu que as coisas estão começando a ficar estranhas? A gente continua nessa palavra, versículo 4. O Messias foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Viu aqui que tinha uma escritura? Era aquilo que era a referência para eles. E fala, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois de ter ressuscitado no terceiro dia, apareceu para Pedro e depois para os 12, né? E na realidade, aqui já é uma corrupçãozinha,
Por quê? Porque aqui eles já acrescentam que o traidor ainda estivesse no meio deles. Mas não. Você vê ali que apareceu para Os 11. os 11, né? Apareceu para os 11. Então, você começa a ver alguns detalhezinhos que você vê que tem um dedinho da mulher aqui, né? Então, quando a gente volta no Evangelho de Mateus, aí que fica grosseiro. Por quê? Mateus 28, versículo 5. Olha só. Mateus 28, versículo 5. Diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: Não temais, sei que estáis procurando, aqui fala Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia, e depressa ide dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que precede na Galiléia, e lá que o vereis. Vede bem, eu vos disse. Elas partiram depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés, prostrando diante dele. Você percebe aqui que vai contra o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15. Está indo contra, porque lá está falando assim: segundo as Escrituras, o Mestre, ele ressuscitou. Depois de 3 dias, apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12. Aqui na narrativa de Mateus, ele apareceu primeiro para quem? Para as mulheres. Para as mulheres. Mas ali está falando em 1 Coríntios, Paulo, que ele apareceu para Pedro. E aqui está falando que apareceu para as mulheres. Você começa a observar que tem uma contradição aqui. Algo está estranho. Não está batendo. Não poderia contradizer assim, não poderia, já que Paulo falando que a Escritura... Que a Escritura tem que aparecer primeiro para Pedro, então aqui apareceu primeiro para as mulheres. Espera lá, o entendimento aí começa a ficar distorcido entre um evangelho e outro. Exatamente. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, já fala outra coisa. Fala assim: após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do mestre, descendo do céu e aproximando-se, moveu a pedra e sentou sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago e sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que estás procurando o Messias, o crucificado. Ele não está aqui. Aí, quando fala aqui no versículo 9, ele fala assim: E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram diante dele. Então, aqui está mostrando que apareceu para as duas, para Maria Madalena e para outra Maria, né? Aqui no Evangelho de Mateus apareceu para as duas, para Maria Madalena e também para outra Maria. Vamos ver como é que está em Marcos. Ó, Marcos 16. Marcos 16, 1, né? Diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si: Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já tinha sido removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com a túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: Que não vos espanteis, procurai
Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde puseram, mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois o temor e um estupor se apossaram delas. E nada contaram a ninguém, pois tinha medo. Ora, tendo ressuscitado de madrugada, no primeiro dia da semana, ela apareceu primeiro a Maria Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios, e foi anunciá-lo também que havia estado na companhia dele, e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava à vida e que fora visto por ela, não creram. Então aqui já está falando diferente. No Evangelho de Mateus está falando que apareceu para Maria e para Maria Madalena no mesmo instante. Aqui já está falando que apareceu só para Maria Madalena, né? Que é o link com 1 Coríntios, está dizendo o quê? Está dizendo assim, segundo as Escrituras, o mestre apareceu primeiro para quem? Pedro. Para Pedro e depois para os 11. Aqui está falando... E depois dos 500. Exatamente. Então, depois dos 500. Então, quando nós estamos vendo aqui, primeiro, a referência é para aqueles que... aquele que ele apareceu primeiro foi para Pedro. O interessante é que o apóstolo Paulo ele já entendia isso, sabendo que já estavam se fazendo, né, outras narrativas relacionadas a esses fatos, então ele já orientou. Porque o evangelho que vocês têm que seguir é o evangelho que fala que apareceu primeiro a Pedro, porque ele sabia que outras pessoas já estavam falando que apareceu primeiro a Maria, apareceu primeiro a Maria Madalena, já estava tendo uma corrupção ali. Está tendo uma corrupção e a gente entende essa corrupção. Já Paulo já estava alertando a igreja a respeito disso. E está falando assim, olha, permaneça no evangelho. Não é 3 evangelhos, nem 4 evangelhos. É no evangelho, um singular. Exatamente. E é nele que vocês creram desde o início. Por quê? Porque foi esse evangelho que foi o evangelho apresentado por Paulo com as igrejas que ele abriu. Foi esse evangelho que foi anunciado e foi esse evangelho que foi anunciado desde o início. Quando nós vemos esse evangelho, irmãos, nós vemos um evangelho que nós vemos o Messias como sendo um homem, né? O Messias um homem e não o Messias um Deus. O Messias um homem e não o Messias um Deus. Nós vemos isso quando foi um alerta, né? Um alerta ali de Paulo, né? Que a verdade tinha que ser anunciado. Vamos pegar essa passagem que fala assim, ele veio como homem, né? Vamos pegar essa passagem. Então, meus irmãos, vamos abrir 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 5, que aqui nós vemos uma característica importante a respeito do Messias. O Messias, ele veio e ele teve que nascer como homem, tá? E fala assim, eis o que é bom e aceitável diante do nosso Pai, nosso Redentor, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, que é o Messias Salvador. Então, quando a gente está vendo isso aqui, irmãos, ele fala um homem, o Messias Salvador que se deu em resgate por todos. Ele está falando que é um homem e é necessário que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que ele veio como homem. Nós vemos isso também nas cartas ali de João, né? Que ele fala que estava vindo
aqueles que diziam que ele não veio como carne humana. Ele veio ali como sendo um todo-poderoso, né? Então, quando você lê o Evangelho de Lucas e quando você começa a confrontar com os evangelhos ali de João, de Marcos e de Mateus, você percebe que algo está muito errado ali. Por quê? Porque nós está confrontando, você vai ver que um está contradizendo o outro. Um está contradizendo o outro. E é necessário a gente chegar no quê? A gente tem que chegar no que é verdadeiro. Qual é o verdadeiro, né? Qual é aquele que nós devemos seguir? Porque se nós formos seguir um pouquinho de cada um, a gente vai ficar com um pensamento confuso. Por quê? Porque ele apareceu primeiro para Madalena, ele apareceu primeiro para Pedro, aí começa a falar da parábola. Você pega no Evangelho de Lucas a parábola das 10 minas. Você já pega no Evangelho de Mateus a parábola dos talentos. A parábola das 10 minas deu uma mina para cada um. Na parábola dos talentos já deu um para um, 3 para o outro, 5 para outro, conforme a capacidade de cada um, de forma injusta. Quer dizer, deu de forma diferente, e o de Lucas deu um para cada um. Peraí, tem alguma coisa errada. Se toda a escritura é inspirada pelo Espírito, ela não pode se contradizer dessa forma. Ela não pode se contradizer. E se está se contradizendo, está se cumprindo aquilo que o Messias está falando lá a respeito da mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento. E quando ela colocou fermento, ela fez a massa ficar imprópria para o consumo. Ficou imprópria para consumo. Nós vemos aqui 2 Messias. Você vai ver na genealogia de Mateus, a genealogia de Mateus, Jesus, Emanuel, ele é o quê? Ele é descendente de quem? De Salomão, filho de Davi. E quando você pega, no caso, o Messias de Lucas, ele é descendente, filho de Natã, filho de Davi. Ou seja, Natã era irmão de Salomão. Natã era irmão de Salomão. Então, no Evangelho de Mateus, fala que Jesus é filho, descendente de Salomão. No de Lucas, fala que o Messias é filho de Natã, filho de Davi, que não tem nada a ver com Salomão. Então, você vê que são 2 genealogias diferentes, e isso traz o quê? Um problema seríssimo. E tem gente que fala assim, é porque não está contando a genealogia de José. Um está contando de José, o outro está contando a genealogia de Maria. Nunca se conta a genealogia de mulher. Nunca se conta a genealogia de mulher. E se você for analisar em Lucas, fala assim, a prima de Maria, ela chamava Isabel. A palavra fala, Isabel, ela era parente de Maria. Se ela era parente de Maria, ela era da mesma tribo. Tanto que você vê que elas eram parentes próximas. Por quê? Porque era parente provavelmente numa condição ali de primas. E se elas são primas, e você pega que Isabel, ela era da descendência de Arão, tanto por pai quanto por mãe, Isabel era descendência, você vê ali, descendência, né? Isabel era descendência de Arão. E se ela era descendência de Arão e ela era parente de Maria, ela não podia ser Maria não podia ser da tribo de Judá. Então a narrativa ali não seria a narrativa de um está falando da genealogia de Maria e a outra está falando de José. Não, porque a palavra portuguesa é claro, e ali está referindo José, filho, pai de Jesus em um, e o outro está falando José,
pai do Messias, no outro. Exato. Você começa a ver, confrontando nisso, que cai naquela palavra lá, que foi uma preocupação de quem? Uma preocupação de Paulo, porque eles estavam adicionando outros evangelhos. E isso fez com que ele escrevesse aquela carta falando assim: olha, a escritura que vocês receberam, vocês se mantenham nela. Não dê crédito em outras mensagens, em outros fatos. Por quê? Porque estão colocando outras narrativas que não existiram. E essa de Mateus, com a genealogia de Jesus ser totalmente diferente com a genealogia de Lucas, isso é algo gravíssimo. E a gente vê isso inclusive no quê? Nos pastores. Porque os pastores falam assim: eu não perco tempo em genealogia, não. Mas devia gastar tempo, não perder, gastar tempo. Para você chocar as duas e falar assim: algo muito errado está acontecendo. Você percebe algo muito errado acontecendo quando você começa a confrontar e você vê que em 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda escritura é inspirada. Ela é inspirada pelo Espírito do Criador. Se ela é inspirada, ou tem dois espíritos agindo, entendeu? E a gente sabe que só tem um espírito do Criador, o outro é o espírito do antimachia, que já está na Terra já há muito tempo. E o que acontece isso? É o choque de entendimento, de você chegar agora no final dos tempos e entender: agora eu entendi, agora eu fui revelado o que significa a mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento, e até que tudo fez ficar fermentado. Ou seja, o único evangelho verdadeiro é o evangelho de Lucas. Por quê? Porque o próprio Salvador, em Lucas, fala que o reino celestial é semelhante a uma mulher, ou seja, a igreja, que adicionou fermento no meio de 3 medidas de farinha, até que essas 3 medidas de farinha ficasse o quê? Corrompido, ficasse impróprio para se consumir. Por isso que eu pedi para os irmãos no início do vídeo assistir primeiro a respeito do contexto do que representa o fermento, tá? Aí você fala assim comigo: vocês só que estão certos, todo mundo está errado. Aí eu quero que você abra a palavra em Apocalipse 12. Vamos abrir Apocalipse 12. Nós vamos abrir na Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Apocalipse 12, versículo 7. Isso ainda não aconteceu, isso está prestes a acontecer, tá? Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas o dragão não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado na terra o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, que engana todo mundo. Quando fala que engana todo mundo, não ficou ninguém sem ser enganado. Até que chegou agora a verdade no final dos tempos. Por quê? Porque coisas muito grandes estão para acontecer nessa terra e não são coisas nada agradáveis. Nada agradáveis. Esse é um tempo que se cumpre o evangelho eterno sendo anunciado sem fermento, para que haja esperança
para aqueles que, ouvindo, voltem novamente para a verdade, porque isso está em Jeremias 6, né? A gente falou nos vídeos anteriores. Jeremias 6, vamos abrir lá? Jeremias 6, vamos lá. Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Criador, parai sobre os vossos caminhos e vede. Quer dizer, você que está andando um caminho, nesse caminho você para olhar. Perguntai sobre as veredas antigas. Qual era o caminho do bem? Qual era o caminho do bem? E caminhai nesse caminho. Eu estabeleci sobre vós sentinelas. Atentai ao sinal da trombeta, ou seja, do alerta, Porque os sentinelas tocavam trombeta quando estava para vir um inimigo. Lembra disso? Para que o povo se preparasse. E ele fala: atentai ao sinal da trombeta, mas eles disseram: não atentaremos, né? E quando nós vemos aqui, olha só, pulei um pedacinho, vamos voltar. Versículo 16, assim diz o Criador, parai sobre os vossos caminhos e vede, perguntai sobre as veredas antigas, qual era o caminho do bem, caminhai nele, então alcançareis repouso para vós. Mas eles disseram, não caminharemos nele. Aqui nós estamos voltando para aquele evangelho que Paulo pregou lá atrás. E ele pregou lá atrás e ele foi perseguido por ele ter pregado esse evangelho. Mas ele foi perseguido humanamente falando, mas aprovado pelo Criador. Foi aprovado pelo Criador, entendeu? E ele fez tudo, todo possível para que a igreja, a partir do momento que passasse a era dele, continuasse no caminho correto. Inclusive deixando aqui as cartas de orientação à igreja. E aqui você percebe que ele mesmo já falava, olha, estão trazendo um outro evangelho no meio de vocês. E eu fico até admirado que vocês tenham recebido esse evangelho tão rapidamente. Tão rapidamente. Vamos ver essa passagem? Gálatas. Vamos lá, irmão, abre lá para nós. Gálatas. Gálatas insensatos. Tão rapidamente. Abandonastes. Que fala assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6, tá, irmãos? Gálatas 1, 6. Olha aqui que Paulo está falando. Paulo está falando aos Gálatas. Você vê, né? Gálatas 1, 6. Jeremias 6. 6, né? Exatamente. Informação da palavra conversando entre os profetas e os apóstolos, né? Exato. Os discípulos. Exatamente. São informações importantes. Muito importantes. Então ele fala assim, admiro-me de que tão depressas abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Messias e passeis a outro evangelho. Viu? Isso já estava acontecendo lá na época de Paulo. Eles já estavam recebendo outras mensagens a respeito do Messias, que na realidade era outro Messias. Era outro Messias, e é por isso que ele estava chamando a atenção, falando assim, olha, eu estou admirado com vocês. Olha só o que ele fala, admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça do Messias e passeis a outro evangelho. E ele fala, não que haja outro. Quer dizer, há um só, qual? Aquele que eu anunciei para vocês no início. Exato. Mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Mestre. Isso lá na época de Paulo, Isso estava acontecendo lá. E ele fala aqui no versículo 8, entretanto, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. É o que acontece hoje. Já foi introduzido outros evangelhos na Bíblia.
E por isso que eles se contradizem no ensino, eles se contradizem na genealogia, eles se contradizem nos fatos, eles se contradizem nisto, mostrando claramente que é um outro evangelho. Só para você ter um exemplo. Quando você pega Lucas e fala que Lucas era um médico, ou seja, uma pessoa letrada, porque o médico ele faz anamnese, ele tem que registrar todos os fatos para ele acompanhar a evolução, a melhora, o progresso ali do paciente. Então, o que acontece? Ele é uma pessoa acostumada a relatar fatos cotidianos. E ele fez uma pesquisa acurada. Ele não fez simplesmente uma pesquisa, fez uma pesquisa acurada dos fatos e colocou eles na cronologia do acontecimento. E sabe o que acontece? Aí você confronta, por exemplo, quando você confronta Lucas a respeito de reis magos. Poxa, era uma coisa tão legal, né? Aqueles reis magos, olha só, mago com magia, né? Trazendo ali uns presentes estranhos, né? Trazendo uns presentes, incenso, né? Será que o Salvador teria um pacto com os magos? Com o mago do Oriente que veio seguindo as estrelas. Mas por que em Lucas não tem falando nada disso? Estranho. No Evangelho de Mateus fala que ele foi para o Egito e depois do Egito ele retornou. Em Lucas não fala nada sobre isso. Estranho, por quê? Porque você pega em Lucas, se ele está falando que ele fez uma pesquisa acurada, como que ele pôde esquecer de algo tão importante, irmão? E ainda mais porque você vê ali que Paulo fala assim que a vontade do Criador é que todos entendam a respeito do Salvador, que ele veio como homem. Exato. Como se ele veio como homem andando sobre o mar? Não é? Algum homem anda sobre o mar? Não. Mas isso está em Mateus. Pois é. Mas não está em Lucas. Por que não está em Lucas? Nossa, mas um acontecimento desse tem que estar relatado. Lucas esqueceu, né? Lucas é muito distraído, né, irmão? Lucas é muito distraído. Esqueceu. E agora, ele é homem. Mas como que um homem consegue andar sobre o mar? É porque não é escritura. Aquele ali é a orientação que Paulo estava falando em Gálatas. Eu estou admirado com vocês que tão rapidamente já abandonaram o Messias para seguir outro e abandonaram o evangelho que vocês receberam para seguir outro evangelho. E é isso que está referido ali quando o Messias fala em Lucas a respeito do quê? A respeito de uma mulher, que a gente já viu que é uma representação da igreja, que colocou uma medida de fermento em 3 de farinha e fez tudo levedar. É esses evangelhos que nós vemos aqui, que o próprio Shaul falou, né? Falou, se alguém vier trazer para vocês um outro evangelho, que seja anátema, além desse que eu já tenho trazido. E qual que ele trouxe? Ele trouxe o evangelho de Lucas, porque Lucas era o companheiro de Paulo. Lucas que fez a narrativa de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi narrado por Lucas. O Evangelho segundo Lucas foi narrado por Lucas. Esses outros evangelhos é aquilo que nós falamos no início. Pegou-se uma narrativa corrompida e mexida e colocou lá Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, como a mulher pegou a sabedoria de Salomão, que foi escrito mais de 1000 anos depois de Salomão, e para dar crédito àquela escrita, colocou sabedoria de Salomão. Eu tenho que ler esse livro.
porque eu quero ficar sábio igual Salomão. Então se coloca ali o quê? Coloca um título muito convidativo, mas que um conteúdo totalmente humano. Não tem nada de inspirado. Entendeu? Então é a mesma coisa que fizeram. Essa mulher, igreja, ela corrompeu, colocando fermento na onde? Na massa, na farinha. Qual era o objetivo disso? O objetivo disso era atrair novos seguidores. Exatamente. Novos seguidores. Aumentando o tamanho da massa. Qual é o objetivo de se colocar fermento na farinha, irmão? Inchar. Inchar, fazer a massa crescer. E a massa fica mais gostosa, não fica? Óbvio. O bolo fica macinho. Mais vistoso. Nossa, muito mais vistoso. E fica mais fácil de comer, não fica? Exato. Fica macio. Mesmo quem é banguelo não vai ter problema, porque a massa está macia. Ou seja, fica delicioso para todo mundo. É verdade. Diferente de uma massa de ázimo, que é uma massa dura. É uma massa tostada, torrada, precisa de dente para triturar, né, irmão? E nem cresce o pão, né? Nem cresce, é feio a aparência. Então é isso, meu irmão, que é o objetivo hoje do ensino, para mostrar para você que aquela mulher, esta mulher é a igreja que fez essa corrupção, para que ela crescesse, para que ela aumentasse o seu poderio, para que ela aumentasse o seu domínio, ela modificou as escrituras a seu bel prazer. Exato. Porque dessa forma, quando eu estou falando ali de um Messias descendente de Salomão, tem um peso. Um peso muito diferente de um que é de um desconhecido Natã. Né? Não é Natã? Você já ouviu falar de Natã? Alguém aqui conhece Natã? Agora Salomão. Mas Salomão é o homem mais sábio, mais rico. Olha, nossa, tem um homem mais rico, irmão. Posse, riqueza, dinheiro. Todo mundo quer o quê? Quer o evangelho aqui de Mateus, porque está falando de dinheiro, está falando de riqueza, vai ficar sábio, vai ficar muito milionário. No entanto, é o quê? É o evangelho anátema, maldiçoado, porque foi todo corrompido. Corrompido. Olha para você ver que coisa linda, andando sobre as águas do mar. Como que um homem, né, que trouxe a mensagem, inclusive, foi morto. Ele foi morto e saiu sangue, né? Foi morto e saiu sangue, morreu. Como que um homem que saiu sangue, morreu, andando sobre o mar? Isso aí é negar que ele é homem. Não, e ainda falando para Pedro, vem andar, e Pedro começou a andar também em cima. Começou a andar também. Né? Ou seja, como um homem, ele não tem que dar satisfação para as leis da natureza, não é mesmo? Então, amados irmãos, tudo isso pode ser chocante para você que está ouvindo agora pela primeira vez, mas tudo vai fazer sentido em breve. Exato. Tudo vai fazer sentido em breve. E aqui nós lemos em Jeremias 6,16, que está falando assim, fazendo um convite, e ele fala, o Criador fala, eu coloquei sentinelas, para que esses sentinelas alertem vocês a respeito do perigo que está por vir. Mas eles disseram, não queremos andar nesses caminhos, não queremos dar ouvido a esses sentinelas. Eu espero que essa mensagem está alcançando alguém que tem compromisso com a verdade, e é esse que quer conserto que vai alcançar descanso para a própria alma. Verdade. Isso é a nossa vontade, o nosso desejo. Eu quero que você assista, né, o vídeo 1 aqui do canal, né? Você que está chegando agora, já pegando direto nessa passagem, pode ser até chocante para você. Eu quero que você pegue o vídeo 1. Eu quero que você assista também o vídeo 2, que é a respeito das riquezas que são prometidas, né? Você vai ver ali que fala assim, hoje as denominações prometem o quê? Riqueza. E aí a gente vê a tentação
do Messias por quem? Por Satanás. E Satanás fala assim: eu te darei os reinos desse mundo e toda riqueza. Te darei os reinos e toda riqueza, todos os reinos, se prostrar, e me adorar. Esse aí sim é de Salomão. Esse aí sim é filho de Salomão. Com certeza. E o que eles estão aqui? Ó? Eles estão se prostrando e adorando para receber essas riquezas. Então, muito cuidado, tá, irmãos? Então, como nós vimos aqui, eu quero que você volte, assiste várias vezes, inclusive a respeito ali de 1 Coríntios 15, que está falando ali a dica de Paulo. Fala assim: se o evangelho disser, né, que Yahshua Mashiach, que é o Salvador, esse é o nome, mas a gente fala Messias, para não chocar você, mas no hebraico é assim, tá? Mas o Messias, se você ouvir o nome dele e você ouvir que ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu primeiro para Pedro e depois para os 11, esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho. Já é a dica do Paulo. Bem simples. É bem simples. É bem simples. É porque se outro evangelho fala de forma diferente, logo eu não tenho que seguir. Exatamente. Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem e eu quero te ajudar. Eu quero trazer o esclarecimento para você nesse tempo, porque aquilo que eu já perguntei para você no início, você percebeu que algo errado, muito errado, está acontecendo? Se a sua resposta foi sim, esse canal é para você. Exatamente. Você é nosso convidado. Nós vamos fazer uma oração agora final, tá? E eu te convido a orar conosco, que a bênção do Pai, o Supremo Pai, Pai Eterno, alcance sua vida, alcance sua família, traga luz, traga bênçãos e traga a libertação de todo engano. Pai Eterno, gratidão por tudo, gratidão pelo Salvador, que tem trazido no final dos tempos um conserto nesse tempo de trevas que estamos vivendo. Trevas tão densas, quase dá para ser tocadas. Mas sei que a tua luz dissipa todas as trevas, porque ela predomina sobre as trevas. E eu peço que abençoe, cuida, liberta cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem, que seja uma mensagem de cura, de restauração e de libertação. Sim, Pai. Libertação de todo engano e de toda mentira. E é isso que nós esperamos, papai. Abençoa com saúde, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Sim, a Pai. Todos os que nos ouvem, a todos aqueles que nos acompanham, sejam ricamente abençoados no nome do Messias, único e verdadeiro. E assim seja. E assim seja. Gratidão, amados irmãos, pela audiência, e eu te convido a você assistir também os vídeos anteriores, ok? E estaremos juntos aqui no próximo vídeo. E esforce, não fique achando que as coisas desta terra, deste mundo, é aquilo que realmente alegra e edifica, que isso é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Até a próxima, amados irmãos. Até a próxima, meus irmãos. Um grande abraço. Um abraço para todos. Até lá.